A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo aqui no canal Teologia em Tela. Hoje vamos estar ministrando uma palavra para o seu coração, baseada em Atos capítulo 2. Seremos breves, não queremos entrar aqui em temas polêmicos, mas eu quero mostrar algumas verdades aqui dentro de Atos capítulo 2 que pode fortalecer a sua vida espiritual. Independente da sua fé, da sua crença, eu entendo que Deus pode, por meio do Espírito Santo, falar aos nossos corações nos dias de hoje. Ele pode manifestar a presença de Deus e dar testemunho daquilo que Deus quer de mim e de você nos dias de hoje, e ele o faz por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e também se estende sobre toda a terra desde Atos capítulo 2, isso cerca de 2000 anos atrás. E o Espírito Santo, segundo o apóstolo João, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa tal que teve a sua manifestação justamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde pela primeira vez, a partir do momento que Jesus foi morto e crucificado, nós vemos a sua manifestação. É claro que, naquele momento, o apóstolo Pedro precisou se levantar para mostrar o que realmente significava aquilo que estava acontecendo. E nos dias atuais, nós temos livros, nós temos a própria Bíblia Sagrada, nós temos pastores, preletores e até mesmo a nossa própria capacidade de podermos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada e entender quem é o Espírito Santo, saber como se relacionar com ele e, por meio disso, também glorificar o nosso Senhor Jesus. Aliás, esse é o propósito da manifestação do Espírito Santo sobre a igreja nos dias atuais. O principal propósito da manifestação do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Nós vamos observar isso no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2. Portanto, se você quer saber mais sobre este tema, sobre teologia, sobre a palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar aquele joinha maroto, abençoado, para que nós possamos continuar com esse trabalho e vermos Deus operar nas nossas vidas de maneira sobrenatural. Vou ler apenas alguns versículos aqui, para também não me ater muito a muito tempo, mas eu gostaria que você percebesse que em Atos, capítulo 2, vou ler na minha Bíblia, a partir do versículo 5 apenas, eu vou ler a partir daqui, diz o seguinte: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um ouvia na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Ora, somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros, ou interpelavam uns aos outros, dizendo: Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Este é o texto bíblico. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo.
quem quer que esteja acompanhando este vídeo nesse momento, sinta o toque, a presença do teu doce Espírito Santo, e assim possam entender a manifestação do Senhor, e que esta manifestação o faça receber entendimento, sabedoria para compreender aquilo que Deus quer revelar a ele, a ela, que ele possa, em nome de Jesus, receber uma metanoia para a sua mente, uma mudança na sua mente, a fim de receber as grandezas de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus nesta oração. Escute essa palavra e deixe Deus falar com você, que é o nosso principal objetivo aqui nesse momento. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que havia uma promessa. No Antigo Testamento, essa promessa estava em Joel. Joel disse que sobre toda a carne Deus derramaria do seu espírito. Depois nós temos essa promessa sendo reforçada pelo próprio Senhor Jesus no finalzinho do capítulo de Lucas. Tá? Joel é lá no capítulo 2, lá no Antigo Testamento, mas Jesus também em Lucas diz, olha, vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos da promessa do Pai. Dá para entender que Jesus está fazendo uma referência da promessa lá de Joel e que agora ele está reforçando, dizendo, vai chegar o dia. João nos alerta que Jesus preparou os discípulos para a chegada do Consolador. Pois bem, o fato é que quando Jesus subiu ao céu, Atos capítulo 1 relata que a sua subida foi visível e que um dia ele voltará da mesma forma que ele subiu. No entanto, os discípulos de Jesus aqui na terra deveriam permanecer em oração, permanecer juntos e buscar a presença de Deus até que do alto eles fossem revestidos desse poder, deste Espírito Santo, que está no versículo 8 do capítulo 1. Olha, recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares da terra. E é interessante porque Jesus foi ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. Então, o dia de Pentecostes ainda estava há 10 dias para acontecer a partir da subida de Jesus ao céu. Significa que os discípulos ficaram esperando por essa promessa durante 10 dias, até a chegada do dia de Pentecostes, que era uma festa já conhecida do povo judeu, pois eles a praticavam. Festa esta estabelecida na lei dada por Moisés há milênio atrás, né? Milênios. E o Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, desceu sobre quem? Sobre aqueles que permaneceram fiéis à convicção daquilo que Jesus tinha dito. Permaneçam esperando, permaneçam firmes, permaneçam aqui, porque vocês serão revestidos. Vai descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês vão receber poder, e assim vocês poderão testemunhar daquilo, das grandezas de Deus, daquilo que eu tenho projetado para a vida, para o ministério de cada um de vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar a partir do contexto geral aqui do livro de Atos é que, para recebermos a promessa, precisamos estar em obediência à palavra do nosso Senhor Jesus. Ele deu instruções claras aos seus discípulos, instruções essas que os discípulos seguiram, tá? Não só os discípulos, os 12, mas também um grupo de pessoas. Tá? Depois, aqui mais à frente no texto, nós temos revelado que foram 120 pessoas que permaneceram ali esperando a promessa do Pai. E sobre essas pessoas desceu o Espírito Santo, se manifestou o poder do Espírito Santo. Outra coisa muito importante é, além de obedecermos à voz de Jesus, às orientações, às ordens do nosso Senhor Jesus, nós também precisamos estar atentos à sua ação, àquilo que ele está operando, àquilo que ele está fazendo. Veja bem,
No dia de Pentecostes aconteceu algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo estrondoso. Houve-se um grande ruído e apareceram repartidas entre as pessoas crentes que estavam aguardando línguas repartidas como que fogo, como que pelo fogo. E nós temos ali a manifestação do Espírito Santo. Como foi a primeira vez que isso acontecia e que eles estavam testemunhando tal coisa, tal ato, eles ficaram perplexos, atônitos, sem saber o que aquilo significava. E esta é a verdade. Quando alguém que não conhece a Deus, quando alguém que não teme a Deus, vê pela primeira vez a manifestação do Espírito Santo, seja como for, independente se é através de uma profecia, independente se é através de uma cura, independente se é através de uma palavra ministrada com sabedoria, com direção, com entendimento, e que faz com que a pessoa entre em crise interna, porque a palavra confronta a maneira dela pensar, dela ser, dela agir, ou seja, até mesmo através das línguas estranhas que se manifestam, né? Das línguas que são faladas por meio do dom do Espírito Santo, ainda que algumas pessoas não gostem de usar a expressão estranhas, o fato é que quando a pessoa não teme a Deus e ela entra no ambiente de culto, ou quando a pessoa não tem essa perspectiva e essa fé e ela entra nesse ambiente onde Deus está se manifestando, a primeira coisa que acontece no coração da pessoa é um temor, um tremor e uma perplexidade, né? Ela olha para uma situação dessa e fica pensando, não é possível, o que está acontecendo, o que significa isso, né? Às vezes com crítica e às vezes até mesmo com o coração sedento, querendo conhecer, querendo entender, querendo viver aquele momento, querendo viver aquela palavra, querendo andar naquela direção e naquela luz. E muitas vezes nós, os crentes, nós, aqueles que já cremos nessa direção, independente da sua visão a respeito do falar em línguas estranhas, muitas vezes não temos sabedoria para lidar com esse que ficou perplexo, escandalizado, preocupado com o que estava acontecendo. Mas, quando há uma verdadeira, uma genuína manifestação do Espírito Santo, como aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o nome de Deus é glorificado, porque Deus levanta você, como ele levantou o apóstolo Pedro para ser testemunha do Senhor. Né? O que Jesus disse para eles lá no versículo 8? Depois você pode conferir. Versículo 8, capítulo 1 do livro de Atos. Ser-me-eis testemunhas, vocês receberão poder, receberão dinamis, receberão poder, né? Com a descida do Espírito Santo, a fim de que vocês possam testemunhar do meu nome. E foi isso que o apóstolo Pedro fez. Aquele homem que outrora, há pouco tempo atrás, era alguém que estava negando Jesus, era alguém temerário, era um Simão, vara verde, não sabia se ia para a direita, para a esquerda, não sabia se morria ou se vivia pela causa de Jesus. Ora estava muito fervoroso na presença de Deus, em outro momento já estava assim, descabriado, triste, angustiado, sem saber o que fazer. Este homem foi o homem que se levantou no dia de Pentecostes. Ele recebeu poder, ele recebeu unção, ele recebeu graça para explicar o que estava acontecendo. Tá? E também outra coisa que, independente de como você interpreta esse texto, o fato é que foi um evento maravilhoso e um evento miraculoso, ok? As línguas que foram faladas, as pessoas de outras terras entenderam. Então, no mínimo, a gente precisa admitir que alguém iletrado numa língua estrangeira do nada aprendeu a falar fluentemente de uma tal forma que as pessoas ali entendiam o que estava sendo falado, compreendiam, viviam, percebiam o que estava sendo dito, né? E essa fala, essa frase, esses dizeres glorificavam a Deus. E o texto faz questão de falar que haviam pessoas de muitas partes, de diferentes partes do planeta. E estas pessoas, todas elas
foram impactadas com a palavra de Deus. Tá? Há quem até diga e interprete que essas pessoas elas até levaram a mensagem de Jesus a outros povos, porque nós temos aqui diversas regiões sendo apresentadas. Então eles falaram, quando os missionários chegaram, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo, até mesmo Filipe, chegou nesses lugares para pregar a respeito da salvação em Cristo Jesus, eles de alguma forma já tinham sido impactados com essa mensagem por alguém que esteve no dia de Pentecostes nessa festa, ou até mesmo a própria pessoa que esteve neste lugar, né? E ela entendeu mais precisamente o que significava o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, o dom, a promessa de Deus para os cristãos nos dias atuais, não é para fazerem apenas barulho, não é apenas para ter uma, sei lá, como é que eu vou chamar isso? Uma manifestação que não chama a atenção de ninguém, às vezes até escandaliza, mas não causa perplexidade, não causa nas pessoas uma curiosidade, no sentido delas falarem assim, o que significa isso? Eu quero entender, deixa eu viver, deixa eu perceber como que essa maravilha é possível. Não? Às vezes as pessoas podem olhar e até falar, nossa, que loucura é essa? Tá? Mas quando há a presença do Espírito Santo, algo novo vai acontecer. O apóstolo Pedro se levanta e ele explica, gente, presta atenção, o que está acontecendo no dia de hoje é a promessa de Jesus, é a promessa de Deus, que está descrita lá em Joel, quando lá fala que o Espírito será derramado sobre nós. Hoje se cumpre esse dia, é hoje. Então ele recebeu esse entendimento, percebeu o que significava e começou a revelar aos outros este significado, a explicar, a dar clareza, a dar entendimento para todo mundo do que significava aquela palavra. Perceba que nós também precisamos ter esse feeling, essa sensibilidade, essa percepção, esse entendimento de que a manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas é para glorificarmos a Deus, fazermos conhecido a obra do Senhor e que aquele que está perplexo, curioso, querendo saber mais, possam receber de mim e de você um conhecimento maior, um entendimento maior, uma palavra realmente maior e melhor. Percebe isso? Entende? Então, você tem que ler o texto com essa perspectiva. Por quê? Porque senão a gente vai acabar ficando do lado daqueles que tentam buscar um significado racional para eventos espirituais. Sim, o derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2 foi um evento espiritual. Porém, houveram aqueles que disseram, esse povo aí está bêbado, né? Eles beberam e estão falando, balbuciando coisas de pessoas que estão bêbadas, embriagadas, tontas. Né? Então, muitas vezes, o que a gente aprende é que alguns vão tentar buscar explicações racionais, lógicas, para atos espirituais. Há pessoas que não creem nos impossíveis de Deus. Tá? Se existe algum milagre na Bíblia que você olha assim, nossa, mas isso aqui é impossível, a pessoa não vai crer. Por quê? Por quê? Porque é impossível. Mas nós temos crido no Deus do impossível. E se aquilo que está sendo falado ali foi algo que aconteceu e era impossível, isso precisa glorificar a Deus, tá? Como que alguém embriagado vai aprender uma língua estrangeira ou uma língua diferente em um só momento, em um piscar de olhos, na manifestação da presença do Espírito Santo? Se isso não é um milagre, o que é? Não pode ser classificado de outra forma. As pessoas testemunharam o que estava acontecendo.
Os que estavam ouvindo e entendendo o que estava sendo dito, testificaram: não, eu entendo o que ele está falando, porque ele está falando na minha língua, e ele está falando tal coisa, e está falando das grandezas de Deus. E mesmo com esse testemunho, ainda houve o cético, ainda houve aquele camarada que não crê nos impossíveis de Deus e diz: não, mas é porque eles estão bêbados. Olha a explicação que ele achou. Tá? O próprio apóstolo Pedro depois vai argumentar dizendo: gente, presta atenção aqui. Eu tenho que falar para vocês que o que está acontecendo aqui não é uma embriaguez, as pessoas ainda não estão bêbadas, né? Esse tanto de gente já embriagado comigo, não, ainda são 9 horas da manhã, não é costume bebermos nesse horário, não dava tempo das pessoas estarem embriagadas. Não, isso não é embriaguez, isso não é por causa do vinho, não é por causa do álcool, isto é por causa da promessa de Deus, e eles foram cheios do Espírito Santo, e é por isso também que vocês conseguem entender o que está sendo dito, para que vocês saibam que é o próprio Deus que está operando desta forma. Quando somos cheios do Espírito Santo, não é para testificar que somos bons, que somos santos, que somos lindos e maravilhosos aos olhos de Deus e é por isso que Ele está nos usando. Não, por mais que nós precisamos buscar a santidade, por nós que nós devamos, de fato, nos apresentarmos a Deus santos e inculpáveis, ainda assim, o dom do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para a glória de Jesus. É para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Qualquer dom espiritual que você tenha, ou até mesmo qualquer talento que você tenha adquirido por causa do treinamento, por causa do estudo, porque você decidiu por essa profissão que você pratica nos dias de hoje, até isso precisa ser usado para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, para engrandecer o nome dele, pois só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O apóstolo Paulo ensina que aqueles que trabalham para o seu senhor, os escravos daquela época, que tinha os seus senhores, eles deveriam trabalhar para os seus senhores como se estivessem trabalhando para Deus, porque assim eles agradariam a Deus. Todos nós devemos servir uns aos outros como se estivéssemos servindo a Jesus, como se estivéssemos servindo a Ele. Mas, pastor, eu não consigo, eu tenho dificuldade com fulano, com ciclano, com beltrano. É por isso que veio o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo veio para te dar poder. Poder, o que é esse poder? Aí a gente fica pensando em coisas miraculosas, maravilhosas. Não, é o poder, é um dom que eu ponho a mão na cabeça de alguém que está com dor de cabeça e a dor de cabeça para na hora. Sim, esse tipo de coisa acontece, tá? Deus faz milagres e é um poder, o poder da cura. No entanto, eu também vejo que o poder do Espírito Santo aqui é o poder para você testificar ao seu inimigo, testificar àquele com quem você não consegue falar. O poder do Espírito Santo dá a você, inclusive, o dom ou a coragem, a força necessária para fazer o discurso em favor de Deus. Pedro não tinha essa capacidade eloquente de falar às multidões enquanto pescador, mas depois de ter andado os 3 anos lá e meio com Jesus, ele, ao receber o Espírito Santo, recebeu o poder para testemunhar. Eu não consigo falar com fulano, com ciclano. O Espírito Santo te dá poder para que você consiga perdoá-lo, amá-lo, ajudá-lo, orientá-lo, estar com ele e fazer o que for preciso. O Espírito Santo não te dá poder para se apresentar num show. Não é essa a proposta do Espírito Santo. Embora as pessoas possam, né, fazer show aí e tal, no poder do Espírito Santo, mas o fato é que ele te dá poder para testemunhar de Jesus, para testemunhar de Cristo, até mesmo para com aquelas pessoas com as quais você nem sequer tem facilidade em falar, em conversar. Tá? O apóstolo Pedro, logo depois, ele vai falar: gente, vocês precisam crer, porque Jesus foi crucificado por vocês, judeus, mas ele era o Messias prometido. E aqui está a prova, que é a manifestação do Espírito Santo.
É interessante que Pedro foi tão convincente, ele realmente estava com tanto poder de Deus sobre a vida dele, que ele foi questionado. Então, o que devemos fazer? E ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, no versículo 19, para que sejam cancelados os vossos pecados. E quase 3.000 almas se arrependeram naquele dia, naquele primeiro discurso do apóstolo Pedro, e foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e eles alcançaram a salvação, tá? Então, 3.000 batismos, pensa nisso. E logo depois, no capítulo 3, também depois da descida do Espírito Santo, está bem perto ali, o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, ao entrar no templo pela porta chamada Formosa, curaram um homem coxo que não andava. Então, o coxo, ele entrou dentro do templo saltitante, alegre, feliz, pulando de alegria, porque se operou na vida dele uma cura maravilhosa. É para isso que serve o poder de Deus. Aí, as pessoas questionaram: nossa, como vocês conseguiram fazer isso? Que maravilhoso! Olha aí o que está acontecendo. Vocês são realmente abençoados, hein? E o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo João, disseram: por que vocês estão olhando dessa maneira para nós? Como se nós estivéssemos feito alguma coisa por meio do nosso poder. Isso não foi por nós, isso foi por causa do nome de Jesus Cristo. Isso foi para a glória do Senhor Jesus. E esse milagre aconteceu para provar que ele está vivo e que ele está operando os milagres assim como operaram no passado. O meu companheiro João aqui, não temos poder algum para operar milagres dessa natureza. Isso aconteceu por causa do nosso Senhor Jesus. Vocês precisam crer nele. E as pessoas continuaram crendo, se convertendo e se entregando a Jesus por força da pregação do Evangelho. Amém? O que eu quero dizer para você nessa noite, concluindo, é: busque o poder de Deus, a graça de Deus, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, e perceba que, através desta promessa, Deus pode usar a sua vida como instrumento para alcançar a outros, para que eles, ao ficarem perplexos, possam ter uma resposta do que Deus está fazendo por eles, possam perceber isso e não ter uma resposta vaga, vã, inútil, tal como: é que estão embriagados, é porque são doidos mesmo, é porque, sei lá, esse povo aí é estranho. Não, tem pessoas que vão ter diversas e diferentes perspectivas sobre isso. No entanto, nós precisamos, por meio do Espírito Santo, testemunhar a verdade, testemunhar a realidade dos fatos. E o fato é que o Espírito Santo é a promessa do Pai, vem sobre a igreja nos dias de hoje e dá poder para mim e para você testemunharmos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa buscar o dom do Espírito Santo, ler o livro de Atos dos Apóstolos e assim fortalecer a sua mente e seu coração. Vou fazer uma oração. Antes, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, para que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em o nome de Jesus. Pai, abençoe as nossas vidas nesse momento. Enche-nos do teu Espírito Santo e, através dessa graça, dessa sabedoria, dessa misericórdia, nos ajude a entender os teus princípios, a tua palavra e andarmos na luz do nosso Senhor Jesus. Que possamos testemunhar com o poder do teu Espírito Santo, acerca do grandioso e glorioso nome do nosso Senhor Jesus. Possamos fazer dele, aleluias, conhecido, o conhecido de toda a terra. Assim oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau.